Então vamos aqui a mais duas regrinhas aqui de concordância verbal. Regras simples, né, mas que a gente está separando aqui para você memorizar melhor. Então a nossa concordância agora é com o número milhão, certo? Então como que funciona a concordância com a palavra milhão? Então quando você tiver, né, o número milhão, o verbo ele pode concordar com o número ficando no singular, ou ele pode concordar com a coisa expressa. Nesse caso, ele vai para o plural. Então, nesse caso, pessoal, quando você tiver a palavra milhão, é facultativo, né? Tanto o singular, quando você coloca no singular, ele está concordando com o milhão. E quando você coloca no plural, está concordando com a coisa expressa. Por exemplo, R$1 milhão é muito dinheiro, né? Observa que eu tenho aqui, ó, reais. Reais está no plural, não está? Só que o verbo ser está no singular. Então, ele está concordando aqui com quem? Com R$1 milhão, certo? 1 milhão de pessoas participou do desfile. Apesar de parecer um pouco estranho, mas esta colocação está correta. Ó. O participou, o verbo participar aqui está concordando no singular com quem? Com milhão. Então, 1 milhão de pessoas participou do desfile. Ou eu posso dizer que 1 milhão de pessoas participaram do desfile. Nesse caso aqui, ó, participaram está concordando com pessoas, ou seja, com a coisa expressa. Da mesma forma, ó, 1 milhão de pessoas já chegou, está faltando um dia aqui, né? Já chegou e 1 milhão de pessoas já chegaram. Então, aqui tem um erro bem aqui, pessoal, tá? Faltou só um instante. Pronto, consertei. Então, 1 milhão de pessoas já chegaram. Veja, pessoas está no plural, mas o verbo está no singular. 1 milhão de pessoas já chegou e 1 milhão de pessoas já chegaram, ok? Então, facultativo aí o uso da palavra milhão. Agora, nós temos aqui uma observação. Se o verbo estiver antes da palavra milhão ou milhões, a concordância será obrigatoriamente com estas palavras, entendeu? Se o verbo, no caso aqui, ó, o verbo ele estava depois da palavra milhão. Em todos os casos aqui, ó, o verbo está depois da palavra milhão. Se ele estiver antes da palavra milhão, então a concordância vai ser com essas palavras. Ó. Foi beneficiado 1 milhão de pessoas. Ó, 1 milhão está aqui, ó, o verbo está aqui. Então, nesse caso, foi beneficiado. Veja que eu estou concordando com 1 milhão. Aqui eu tenho pessoas, masculino, plural. Aqui eu tenho beneficiado, singular, pessoas, feminino, plural. Aqui eu tenho beneficiado, masculino, singular. Mas ele está concordando, no masculino singular, está concordando com a palavra milhão. Então, se o verbo vier antes da palavra milhão, obrigatoriamente ele vai concordar com ela. Foram destruídos 3 milhões de árvores. Observa que árvores, mas é feminino plural. 3 milhões foram destruídos, masculino plural. Então, observa que a concordância é com a palavra milhões, ok? Então, vimos aí, portanto, a concordância com milhão. Só para recordar, no caso, quando nós temos um verbo de ligação, geralmente a concordância, né, não esse caso aqui não foi assim, mas geralmente a concordância, por exemplo, eu podia dizer, ó, R$1 milhão foram gastos na obra. Então a concordância, geralmente, quando você tem verbo de ligação, dá-se preferência com o especificador e não a palavra milhão. Aqui no caso foi uma exceção, mas geralmente é assim. Mas enfim quando você tem a palavra milhão, tanto faz ficar no singular concordando com a palavra milhão ou concordando, certo, com a coisa expressa. Aqui nós temos também, ó, o sujeito formado por um número fracionário, mais uma regrinha. Então, olha só, quando o sujeito é formado por números fracionários, a concordância normalmente se faz com o valor que o número expressa, tá? Então, veja bem, eu tenho 1/3 dos funcionários. 1/3 dos funcionários é o quê? Singular, então foi demitido. Mas 2/3 foram demitidos. Então, no caso, sujeito formado por número fracionário, normalmente a concordância é expressa pelo número. Então, eu tenho 1/3, ó, singular, verbo singular. 2/3, plural,
verbo no plural. Tá beleza? Então é isso aí.